Senhor. Amém. Na verdade, eu tenho que usar o microfone de acordo com a minha voz, né? Sou um pouco grave, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 8, e o versículo de número 40. Muitas pessoas já falaram desse assunto, mas a palavra de Deus ela se renova cada vez mais. Lucas 8, versículo 40 a seguir, diz assim a palavra. Amém? Amém. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Por quê? Porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastaram os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Amém? Amém. Poder sentar no nome do Senhor. Na medida em que nós somos ministrando a palavra, a gente vai concluindo o restante dos versículos, né? Então, eu tenho certeza que de mim eu não tenho nada para falar nessa tarde, mas Deus, através do seu Santo Espírito, Ele tem uma palavra para você nesse lugar. Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz aqui no versículo 43, prometo que eu não vou sair do tema, amém? Não vou levar os irmãos para canto nenhum, vai ficar somente aqui. Mas nós vamos falar hoje sobre uma mulher, à luz do pensamento psicológico, à luz do pensamento da ciência, para que nós possamos descobrir um pouco do seu sofrimento. Porque uma coisa é você falar, mas outra coisa é você entrar dentro do personagem, para que você possa entender com mais clareza o que se passou na vida desta mulher. Versículo de número 43, a primeira parte. E uma mulher, mulher esta, sem nome. A Bíblia nos diz o nome dela. E uma mulher, uma mulher que estava excluída da sociedade. E uma mulher que estava sofrendo com uma doença que os médicos já disseram que não há mais jeito. E uma mulher abandonada no esquecimento. Uma mulher que há 12 anos atrás, antes da sua enfermidade, de acordo com a hermenêutica, ela tinha muitas amizades, tinha muitas amigas. E uma mulher que tinha tantas amigas, uma mulher que tinha tantas pessoas em volta dela, agora uma mulher estava no anonimato. Ninguém falava mais dessa mulher. Uma mulher, por conta da sua enfermidade, ela agora foi encostada, deixava no canto. O tema que eu trago nessa tarde é
mulher. Uma mulher esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus. Vou repetir novamente. Uma mulher esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus. E agora nós encontramos na Bíblia que uma mulher estava agora no leito de enfermidade. Uma mulher que estava sofrendo. E eu pergunto nessa tarde, quando tudo vai bem na nossa vida, nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos muitas pessoas em nossa volta, mas no meio da enfermidade, quem são os teus amigos? Quem, meu Deus do céu? Quem vai olhar para você? Nos diz a palavra do Senhor que ela gastou tudo que tinha na sua vida. A mulher agora estava de esmola. A mulher agora que tanto ajudou a outros, ela agora não tinha nenhum recurso para poder sobreviver. Nos diz a palavra que tudo que ela tinha, se ela tinha uma casa, ela desfez dessa casa. Se ela tinha algum dinheiro depositado, gastou tudo. Porque o sonho dessa mulher era ficar curada. E eu digo nessa tarde, se eu mandar você levantar a mão, todo mundo levanta, sabe por quê? Porque você tem saúde para levantar suas mãos. Mas tem muitas pessoas que estão com enfermidade no braço, que não tem mais força para levantar a mão. É porque o ser humano, essa raça de gente, reclama por tudo. Para mim está difícil. Para mim não dá. Deus o livre você cair em uma situação que esta mulher estava. Uma mulher esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus. E nós observamos aqui que esta mulher era portadora de uma doença que nos diz a palavra que ela tinha um fluxo de sangue. Eu vou falar com bem clareza para vocês entenderem o que é o fluxo de sangue. Uma mulher que tem fluxo de sangue significa existe uma irregularidade no seu período menstrual. É normal uma mulher se menstruar todo mês, mas ela não. Digamos que ela seja toda semana, a constante, direto. Aí você me diz assim, mas por quê? Essa mulher, ela sofria disso. Vamos entrar um pouquinho no mundo científico. Se você for perguntar a um médico, ou entrar no setor de hematologia, você vai entender que as nossas células, ela se regenera com o passar dos dias. Ela reproduz. Nos diz a palavra, segundo os médicos, que a diminuição dos glóbulos vermelhos, quando a pessoa sofre de fluxo de sangue, diminui os glóbulos vermelhos e a pessoa passa a ficar uma pessoa anêmica. Mas com a diminuição dos glóbulos vermelhos, existe a diminuição do eritrócito. O que são eritrócitos? São glóbulos brancos que tem no sangue. E para que servem esses glóbulos brancos, chamados de eritrócito? Eles combatem as infecções. Pastor, dá para o senhor entender, explicar um pouquinho melhor?
Você às vezes está doente com a gripe, por exemplo. Sem você tomar remédio nenhum, de repente você ficou boa. Eu estava com a garganta inflamada, mas graças a Deus. Tomasse o quê? Não tomei nada não, fiquei bom, graças a Deus. Foram os glóbulos brancos que agiram no sistema do corpo, combatendo a infecção. Então, com a diminuição dos glóbulos vermelhos, a mulher passou para ser anêmica. E como ela passou para ser anêmica, os glóbulos brancos diminuíram. E quando diminuíram os glóbulos brancos, aumentou as infecções. E quando aumenta as infecções, aparece febre. Aparece tanta coisa. Mas a pergunta é: e como é que pode uma mulher ter fluxo de sangue? São através das células de Discord, células que são formadas em disco. Mas como é que nós podemos aprender? Quem já levou algum corte aqui, sem colocar medicamento nenhum, e de repente ficou bom, o sangue estancou? Eu creio que eu já passei por isso. Isto aí são as manifestações das células Discord, porque existe o processo do líquido para o estado grosso. Ele entra no processo de coagulação. O sangue ele engrossa. Nesse momento que a pessoa leva um corte, aí começa a derramar o sangue e depois levanta a mão e estancou. Porque o sangue ele fez um processo de coagulação e não tinha como mais aquele sangue passar. Então as células Discord, elas agiam logo no corpo. Se a gente tiver no mundo da ciência, vocês vão saber o quanto Deus é maravilhoso no meio do corpo humano. E agora nos encontramos com a diminuição dos glóbulos vermelhos, com a diminuição dos glóbulos brancos, com a diminuição das células Discord, que são plaquetas. Eu acho que a Bíblia viu falar em plaquetas. Então, com a diminuição das plaquetas, começou a manifestar no corpo dela febre, e agora começou a ter hemorragia, ou melhor, esse fluxo de sangue, começou a ter esse fluxo. E com a diminuição do fluxo, com a diminuição dos glóbulos vermelhos e com o aparecimento do fluxo de sangue, nos diz a Bíblia, durante 12 anos, o que é que ela precisava para sobreviver durante 12 anos? Ela precisava de tomar plaquetas, sangue, no setor de hematologia. Ela precisava de tomar tudo isso, porque a mulher estava anêmica e não tinha condição. Nenhuma história da humanidade não tem condição da pessoa ficar com fluxo de sangue durante 12 anos. Só Deus que pode segurar uma vida dessa. Aleluia. Aleluia, glória. Então a mulher, nos diz a palavra que ela gastou dinheiro com tudo quanto foi de coisa. Eu imagino essa mulher no meio da tribulação, de vez em quando aparece gente: olha, eu conheço fulano de tal, ele é bom, não? Vai lá que ele faz uma reza. Não tinha reza, não tinha nada. Nos diz a palavra que gastou dinheiro, foi para os médicos, procurou com todos os seus recursos, mas não conseguiu ser curada. E nos diz a palavra, lá no capítulo 15 de Levítico, depois vocês vão lá e começar a observar que a mulher nesse estágio era considerada mulher imunda. Eu vou dizer um negócio para vocês agora, aqui nessa tarde, e para quem está me assistindo aí. A maior doença que mata a pessoa ainda não é a doença física, mas é a doença emocional.
Você sabe o que significa isso? Quando você é abandonado. Quando você está no leito de enfermidade, sofrendo com essa maldita doença, e você olha em torno de si, e você começa a se lembrar: cadê meu filho que não chegou aqui em casa para me visitar? Cadê minha amiga? Cadê fulana? O desprezo é uma das maiores doenças que nós podemos classificar. Porque quando a pessoa sofre de um desprezo, automaticamente ele passa a ter problema psicológico e já entra em estágio de depressão, atingindo o problema psiquiátrico da pessoa. Começa a sofrer de outros problemas. E essa mulher agora estava nessa condenação. Já estava abandonada, ninguém estava ligando para ela, e ela estava lá, meu Deus, sofrendo. Quantas vezes essa mulher tem dito: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais esse tipo de enfermidade, é melhor que o Senhor prepare e me leve. Imagine você no leito de enfermidade, a pessoa passa aí de longe, já ouviu aquelas 3 palavras de desprezo, a pessoa olhar para você e dizer assim: Eca. Eu não conto as pessoas que olharam para essa mulher. Eita, faz nojo. Menino, sai daí que essa mulher está podre, essa mulher está imunda. Eita, que mau cheiro, desgraçado. Essa mulher estava nessa situação. Mas era a enfermidade dela. Ela estava no abandono. Ninguém queria ficar perto daquela mulher. Mas ela estava em cima de uma cama, um corpo fraco. A pessoa que se encontra em um estágio desse não tem apetite para comer. Quando vai comer, parece que comer vira uma bucha, não tem apetite para comer. E a pessoa começa a derramar sangue, sofrendo um desprezo. Se você for visitar uma pessoa com esse tipo de problema, eu estou falando hoje, em pleno século XXI, no hospital, quando você vai entrar, eu sei o que estou dizendo. O pessoal: ei, vem cá, vai visitar quem? Vou visitar fulano. Coloca uma máscara na cara. Aquilo ali, imagine só a pessoa visitar você com máscara na cara. Não, é para não pegar bactéria. Mas pega mesmo. Com a diminuição das plaquetas e com o aumento das infecções, a pessoa chegar, só basta tossir, ela já está contaminada. Às vezes esse negócio da pessoa que está com máscara no rosto não significa tanto que a pessoa está entrando já fazendo desfeito no paciente. Não, mas é o paciente que não tem estrutura física, não tem saúde para nada. Qualquer coisa acontece, qualquer coisa vira enfermidade na vida dela. E não diz a palavra que ela ficou no leito de enfermidade. Imagine 12 anos nesse sofrimento. Mas ela não conhecia Jesus. Ela não conhecia, mas ouvia falar de Jesus. E agora nos diz a palavra, voltando o texto um pouquinho mais. Imagine Jairo, o saúde, mas com um grande problema. A sua filha estava com uma enfermidade muito grande, estava beirando a morte. E agora imagine Jairo, Jesus chamou, Jairo chama Jesus e vou para minha casa. Jesus, eu vou lá agora. E no momento que Jesus ele foi para a casa de Jairo, lembrando,
Jesus ele não foi para a casa da mulher que estava com fluxo de sangue, não. Jesus ele foi passando no meio da rua. Jesus não foi, que tem gente, me permita a expressão, tem gente que quer que Jesus vá lá, faça a obra, Jesus vai lá, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, aonde é para você fazer. Nós temos que saber discernir aquilo que eu tenho de fazer e aquilo que Deus tem para fazer. Porque tudo, muitas vezes, tudo nessa vida as pessoas dizem, é Jesus, tu resolve, é Jesus faz isso. Mas muitas vezes você também tem que tomar uma atitude. Mas a mulher, imagina, no leito de enfermidade, começou aquele movimento, aquele alvoroço de gente. Quem jantou no meio de uma multidão aqui? Eu acho que vocês já andaram já. Ninguém anda em silêncio, nem para enterrar os mortos. Eu já fui para enterro, eu não sabia se era enterro ou eu estava no meio do carnaval, não sei. Ou uma passeada, porque só se não faz daquela, viu? Nem parecia. A conversa estava tão boa, no modo de dizer, dentro do enterro. Quando a gente olhava assim, um cachorro já estava subindo lá em cima, e o povo lá atrás, bora correndo, que o cachorro estava lá em cima. E às vezes até as pessoas que estão conduzindo o caixão, eu não sei para quem está andando a carreira. Andando devagar, que em terra também, né? Mas eu já vi o enterro na carreira, eu nunca vi uma coisa daquela não. Eu já fui no velório, né? Não sei se foi tu, estava mais eu. Foi você, né? Que se o enterro não vai passar aqui, não, já passou. E a gente correu atrás no meio da rua para poder alcançar, viu? Então, mas quando Jesus andava, não diz a palavra que uma multidão de pessoas estava ao seu lado. E ninguém estava assim, calado não, porque aonde Jesus se manifesta, existe uma alegria muito grande. A presença de Jesus numa multidão é sinônimo de glória a Deus, de aleluia, de alegria, de sorriso. Todo mundo gostaria de estar ali. Imagine todo mundo apertando ali Jesus, aquela coisa, todo mundo querendo, todo mundo junto. Todo mundo estava tendo a oportunidade de estar ao lado de Jesus. Aí eu pergunto, e essa mulher, ela teve a oportunidade de ficar perto de Jesus? Não. Essa mulher gostaria de estar pertinho de Jesus como aquela multidão estava, mas ela não tinha. Ela não tinha mais essa oportunidade, mas ela usou o seu potencial. A fé. Imagina ela no leito de enfermidade, olha, a multidão está passando por aí. Quem está passando é Jesus de Nazaré, está passando pelaquela cidade. Ah, eu vou lá agora. Para onde é que tu vai? Uma mulher dessa, imunda. Rapaz, se o povo vê tu na multidão, tu vai levar uma camada de cacete, porque gente imunda no meio da multidão não pode não. Pela lei de Moisés não pode nem tocar em ninguém. Mas a mulher, ela foi estrategista. Vocês acham que a mulher ia de cara limpa? De rosto limpo? Não. Se a mulher fosse de rosto limpo, até as amigas dela do passado, entre aspas, amigas, olha fulana no meio da multidão, olha ela ali, quem? Aquela mulher, olha a imunda ali. Gente, se afasta dela que ela está imunda. Ela está imunda. Vocês acham que ela ia botar o rosto? Não. Imagina ela fazendo isso, olha. Devagarinho. Aleluia. E ninguém sabia quem era aquela mulher, mas ela estava ali assim. Eu acho que só com a beira dos olhos assim. Aleluia. E ela estava caminhando. E o povo, talvez alguns curiosos diziam assim, não. Não é ela não. Não pode ser não. Não é ela não, nada. Aquela ali, aquela já morreu. Aquela mulher que estava com 12 anos, sofrendo de hemorragia, ela já morreu. Tu acha que aquela mulher está viva?
Tem muita gente que pensa que você já morreu. Tem gente que pensa, fulano já está no esquecimento. Fulano não é mais, acabou-se. Mas os projetos que Deus tem na vida dela é grande. Eu quero dizer nessa tarde, não sei porquê, mas eu estou sentindo Deus me falar essa palavra, que muitas pessoas não estão te olhando mais como antes. Às vezes você se sente rejeitado pela a família, parece que a família não te abandona, parece que os teus amigos não é mais o mesmo, parece que todo mundo olha para você e diz assim: ah, não, estou me levando mais em conta, não. A pior coisa é o abandono. Mas aquela mulher, ela colocou, imagina colocando aquela roupa. Eu não sei que tipo de roupa era, aquela me imagina que tinha roupa de tecido escuro, para ninguém ver o rosto dela, mas ela dava só um olhinho assim, aquele olhinho pequenininho, enxergando um pouco, com embaraçamento na vista, porque quem tem esse problema, a vista fica para caçada, viu? Eu imagino ela andando, uma hora ela caía. E quando caiu, o povo pisava. É fogo. Além da pessoa estar numa situação dessa, quando caía, o povo pisava. Para acabar de matar ainda. Ninguém queria nem saber. Olha, caiu uma mulher ali, não tem nada não. Aí o outro chegava aí, eita, levanta, véia. E o pessoal nem queria nem saber. Aleluia! Quem foi que caiu? Uma velha pobre ali, sem cabelo, né? Com queda de cabelo, com tudo, ninguém nem conhece. Eita, levanta, o povo nem queria nem saber. Mas ela foi se aproximando. Ela tinha um segredo dentro dela, a fé. Ela disse: eu tão somente eu consegui tocar pelo menos na orla das suas vestes. Aleluia! Só basta isso para eu receber um milagre. Aleluia! E eu imagino que, cara, que anda na multidão, a multidão que andava com Jesus era muito grande. A multidão não andava na carreira, não, como eu tinha falado antes. A multidão andava devagar. No meio da multidão não tinha como correr. Era muita gente, mas ela foi entrando na multidão. É um grande obstáculo que aparece na vida. É a gente ter que enfrentar uma multidão. E muitas vezes a multidão que nós temos que enfrentar são multidões de pessoas que abandonaram a gente. É a multidão de gente que não olha para a gente com amor. Mas você tem que ser forte. Você tem que passar por esta multidão. Meio mundo de pessoas falsas na frente dela. Muitas vezes aquela pessoa que fazia assim, dava cotovelada nela, mas ela não olhou nada disso. Ela foi se aproximando. E a cada passo que dava, o coração dela começava a arder mais ainda. Eu estou chegando perto da bênção. Eu estou me aproximando. Eu estou chegando perto. Imagina aquela mulher se aproximando. Quando eu estava bem perto, me derrubava ela no chão. Ela disse: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não posso desistir. E ela foi se aproximando. E ela foi se aproximando cada vez mais. E nos diz a palavra de Deus que o coração dela, imagina, cheio de alegria. Ele diz: pela primeira vez eu estou vendo esse homem. Eu estou vendo esse homem não é nem de frente. Eu estou vendo esse homem de costa. Olha como ele tem os cabelos bonitos. Olha como ele trata as pessoas. Olha, esse homem é diferente. Existe. Imagina agora olhando para Jesus e dizendo: eu estou me aproximando, eu apenas estou vendo ele de costa. Mas a alegria dela começou no coração. Eu vou prosseguir até isso. Eu vou prosseguir. Aleluia, glória! Ela não tinha ainda visto o rosto de Jesus ainda. Interessante. A pessoa que está de costa, você não consegue olhar o rosto daquela pessoa. Fulano, como é que ele era? Eu não sei, mas ele estava andando e eu
conheço o rosto dele, mas eu conheço a fama dele, que ele cura, que ele faz milagre, mas eu não conheço. Eu estou vendo ele somente dos cabelos, eu estou vendo ele de costa, mas eu vou até ele. Eu vou enfrentar essa multidão. Ah, se essa mulher olhasse para a cara feia, disse, calúnia, desprezo, tantas coisas, ela não saía nem do lugar que estava. Mas não diz a palavra que ela foi e tocou na orla das suas vestes. E quando ela tocou na orla das suas vestes, eu vou explicar primeiro como é que se toca na orla das suas vestes. Essa parte superior aqui nós chamamos de gola. A orla, ela fica na barra do vestido. Ninguém pode tocar a barra do vestido em pé, só se ele tiver uma mão elástica para ir lá. É necessário primeiro descer para aprender, receber de Deus a bênção. Eu imagino que aquela mulher já estava pisada, estava no chão, caída. Lá no chão ela estendeu a mão e tocou na orla das suas vestes. E quando toca, imagina Jesus falando assim: calma, Jesus parando a multidão. Começou a parar a multidão. Alguma pessoa está me tocando aqui. Aí Pedro fala demais. Senhor, uma multidão dessa, e tu ainda pergunta que foi que me tocou? Já alguma pessoa me tocou com um toque diferente. Sabe o que significa isso nessa tarde? Aleluia, glória. Jesus, ele conhece. Aleluia, glória. Quem procura ele diferente. Aleluia. Não é você muitas vezes dobrar o teu joelho, fazer clamor a Deus e Deus olhando para o teu coração. Eu te conheço. Aleluia, glória. Aleluia. Eu te conheço. Jesus conhecia aquela mulher. E agora nos diz a palavra do Senhor que Jesus lhe pergunta: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Aleluia. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ninguém pode se ocultar de Jesus, aproximou-se tremendo. Imagine só, ela não conhecia Jesus ainda. Aproximou-se dele tremendo, sem saber o que fazer. Porque não diz a palavra que quando ela tocou nas suas vestes, o milagre aconteceu na hora. Para ela foi uma grande surpresa, foi um de repente, porque Deus ele trabalha ainda no de repente. Aleluia, glória. Quando de repente aquela mulher achava que não tinha mais cura, quando de repente que todo mundo olhava para ela e dizia que não tem mais jeito, quando ela toca na veste, aconteceu de repente na vida dela. Aconteceu de repente. Aquele sangue que estava derramando ali entre as pernas dela, aquele fluxo de sangue parou. Ela sentiu uma mudança. Aquelas dores que estava sentindo foram embora. A dor na coluna foi embora. Ela viu algo sobrenatural na vida dela e ela começou a ter mudança. E não diz a palavra que ele era tremendo, prostrou-se diante dele. E não diz a palavra que ela declarou diante de todo o povo a causa que lhe havia acontecido. Ela foi sincera diante do povo, no meio de um povo que estava ali, que estava chamando ela de imunda, que não queria nem chegar perto dela. Senhor, eu não vou negar nada para o Senhor. Eu toquei no Senhor porque eu estava desenganado da medicina.
Minha situação era essa. Eu estava sofrendo muito. Ninguém me deu a mão na hora mais que eu precisava. Mas eu toquei nas tuas vestes, Senhor. Foi eu que toquei. Não tinha como ela negar. Ela conhecia Jesus a princípio pelo áudio, de povo ouvir. No segundo passo, ela começou a ver Jesus de costa, mas agora ela estava olhando Jesus de frente. Ela agora não estava olhando para Jesus de costa, estava olhando para Jesus face a face. Os olhos de Jesus não estavam mais na multidão. Os olhos de Jesus estavam olhando para ela. Jesus é o maior psicólogo que já existiu nesse mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas imaginam: Senhor, essa mulher foi imunda. Senhor, essa mulher é isso. Não, Jesus não olha para a aparência, Jesus olha para o coração. Jesus começou a olhar para ela. Jesus olhou, imaginando Jesus dizer: minha filha, quanto sofrimento, né? Quanta humilhação, quanta luta, né? E não diz a palavra, veja na maneira que Jesus falou com ela: tem bom ânimo, filha. Você é forte. Imagine o Espírito Santo de Deus toca em mim agora. Eu vou terminar, mas eu tenho que falar. Fazia muito tempo na sua vida que ela tinha escutado uma palavra de carinho. Fazia muito tempo, sofrendo com as agonias da enfermidade, olhando o desprezo. Outro dizia: essa mulher faz nojo, essa mulher isso. Ninguém chegava para ela para dar uma boa palavra de carinho. E nós encontramos aqui o maior homem do mundo dizendo: filha, tem bom ânimo. Jesus chamou ela de filha. Jesus olhou para ela com carinho: filha, tem bom ânimo. Que carinho desse Deus maravilhoso. Filha, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, filha. Eu imagino Jesus se aproximando dela, e querendo enxugar lágrimas. Imagina Jesus agora eu estou tirando. Jesus tirando aquela mantadeira assim e enxugando aquelas lágrimas que estavam derramando nos olhos dela, dizendo: filha, tem bom ânimo. Glória a Deus. Mas Jesus disse: olha, a tua fé te salvou, vai em paz. A história dela foi mudada a partir daquele dia. E eu tenho certeza, depois do milagre desse, ela passou a vida dela inteira seguindo a esse Deus. Mulher esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus. Quando tudo parece estar difícil, quando tudo parece que você está no abandono, lembre-se: se todo mundo der as costas, existe um Deus no céu. Esse nunca vai te abandonar. Ainda que teu pai, tua mãe te despreze, ainda que os teus amigos te desprezem, mas eu quero dizer nesta tarde, não somente para a igreja, como para você aí que está do outro lado me ouvindo pelo Face aí, viu? Pelas redes sociais, que vocês são pessoas muito importantes para Deus. Aleluia. Quem não quiser dar valor a você não tem importância, mas Deus tem. Aleluia, glória. Deus vai dar um grande valor a você. Não importa o que o homem fala, o mais importante é o que Deus pensa de você. Aleluia. Amém?